Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET do quarto bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 20, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o gênero textual relato pessoal. Vamos na leitura inicial? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai estudar sobre o gênero textual relato pessoal, seus elementos, estrutura e características. Tenho certeza de que você vai adorar. Breve apresentação. Faça um resumo a partir da marcação em rosa e a partir da explicação. O relato pessoal é um gênero textual com função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. Esse gênero é muito presente nos ambientes escolares, mas também em editoriais de literatura, páginas de internet e até mesmo no cotidiano, pelo compartilhamento de experiências diárias. O gênero possui tempo, espaço, personagens e narrador não ficcional. E sua estrutura divide-se em título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por essa razão, nós entendemos aí que parte do tipo textual narrativo. Relato pessoal é um tipo de narração não ficcional, quer dizer, não é algo inventado, pois trata de experiências aí vividas pelo autor. As principais características de relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu, no singular, e nós, no plural. Na carta, geralmente utilizamos o eu. Então, eu penso, ok? Verbos no presente e, em grande parte, no pretérito passado, já que nós contamos aí algo que já aconteceu. Caráter subjetivo, quer dizer, traz uma opinião própria. Experiências pessoais e presença de emissor, quer dizer, quem escreve, e receptor, quem recebe a mensagem. Estrutura. Como fazer um relato pessoal? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos, por exemplo. Copie essa tabela no seu caderno. Quem? Narrador que produz o relato. O que? Fato a ser narrado. Quando? O tempo. Onde? Local que ocorreu. Como? De que maneira aconteceu o fato? O porquê? Qual o causador do fato? A partir disso, nós temos também aqui a questão do título. Ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. O tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, o assunto que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Introdução. Pequeno trecho que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda ao espaço, quer dizer, o local que ocorrem os fatos. Personagens.
Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. Desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato. Seja uma questão que surgiu aí com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam tal problema. Após essa leitura e após você ter feito aí um resumo de tudo isso, nós temos as atividades. A seguir, você vai ler um relato de memórias do escritor e desenhista Ziraldo, no qual ele fala de alguns professores inesquecíveis aí de sua vida. Antes de fazermos essa leitura, vamos conhecer quem foi ou quem é aí Ziraldo. Estou no site do Wikipédia, em que nós temos aqui a foto de Ziraldo e temos algumas informações. Então, ele é um cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista e jornalista brasileiro. É o criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho, e é atualmente um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis no Brasil. Então, aqui nós temos algumas informações e temos aqui uma ilustração do Menino Maluquinho. Com certeza você deve conhecer. Aqui temos as premiações, a qual ele já ganhou, tá? E você pode também acessar aqui as obras que ele tem, não é? Então, inclusive, o Menino Maluquinho. Voltando no nosso material, vamos na leitura. Sua presença em minha vida foi fundamental. Engraçado, eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. A primeira professora que minha memória grava não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia sentei no colo dela por minha conta e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Era uma escola particular. Papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. Vai ver, daí vinha minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Dulce, mas não era nada doce. Felizmente, não fiquei muito tempo nessa escola, mas por causa dela vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva que consegui transformar em desenhos, livros, peças de teatro, logotipos, cartazes e ilustrações, tudo a preços módicos. Pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preços mais condizentes com a fama. Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. Ela era discípula da Helena Antípofe, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 40. Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda penduradas na parede da sala de aula as assustadoras palmatórias. Então, formou 150 jovens idealistas
e as espalhou por Minas Gerais com a missão de mudar a escola por dentro. Uma dessas jovens era a Dona Glorinha, que, entre outras coisas, e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de sua rabugenta diretora, retirou a palmatória furadinha da parede de minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo. Um domingo fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Você fez primeira comunhão ontem, não fez? Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pôde prestar atenção num menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Ela aí perguntou: Você ganhou um santinho de recordação? Não havia ganho, não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória, onde lia as palavras brilhante e futuro, que na hora não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Engraçado. Agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha, sim. Foi a dona Glorinha Dávila, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha. Após essa leitura, nós temos aqui as atividades. O foco narrativo é o ponto de vista por meio do qual o narrador conta um fato, uma história ou um acontecimento. Em que foco narrativo o relato foi escrito? Vamos recordar uma matéria que você já estudou neste PET? Estou aqui na semana 4, página 13. E nós temos aqui que o foco narrativo é a ideia do tipo de narrador. E nós temos o narrador personagem, que participa das ações, e o narrador observador, que não participa ativamente de uma ação narrativa. Voltando no texto, nós observamos uma marcação em verde. Eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. Observamos que o verbo está na primeira pessoa e o narrador participa da história. Por essa razão, ficou fácil aqui responder aqui a letra A. Letra B. Qual é a importância deste foco narrativo em um relato de memórias? Vamos voltar aqui e perceber que as principais características do relato pessoal é ter esse caráter subjetivo, quer dizer, essa ideia de descrever uma opinião. Continuando, a atividade 2. Coloque V para as afirmativas corretas e F para as falsas. Letra A. Em seu relato, Ziraldo diz ter descoberto que a presença de Dona Glorinha em sua vida foi fundamental. Letra B. A primeira professora do narrador foi inesquecível porque ela deixou marcas positivas na vida dele. Será que deixou marcas positivas? Letra C. Ao remoer as lembranças, o desenhista afirma ter descoberto que Dona Glória foi sua professora maluquinha. Nós temos dois personagens, não é mesmo? Temos aqui
a personagem da primeira professora, que é a Dulce, e a segunda, que é a Dona Glorinha. Letra D. Ziraldo conta que na igreja, após a primeira comunhão, ele ficou feliz ao receber um santinho como recordação. Será que ele recebeu? Você deve conferir aqui, mas ao final do texto. Atividade 3. As professoras Dulce e Glorinha possuem características diferentes. Que características são essas? Você irá voltar no texto, nós temos algumas marcações em amarelo. Então, é só você copiar no caderno, tá? E como eu lhe expliquei, temos aí duas personagens que também já são descritas aqui a partir da atividade. A atividade 4. Que tipo de preconceito podemos identificar no texto? Faça um comentário sobre isso. Nós temos aqui logo no início, falando que a primeira professora botava todos os meninos branquinhos no colo, mas Ziraldo não. Por quê? Porque Ziraldo era pardo, como nós temos uma descrição aqui, ó, no texto. Temos também que ele estudava numa escola particular, mas as mensalidades eram pagas pelo patrão, não é? Do pai. Então, quer dizer, ele era pobre. Então, você irá comentar sobre essas duas questões, tá? Sobre a questão dele ser pobre e sobre a questão dele ser pardo, ok? Dessa forma, nós temos uma mensagem final. Querido estudante, chegamos ao fim de mais um bimestre de muito estudo e aprendizado. Tenho certeza de que você fez o seu melhor e aproveitou bastante seu tempo. Um abraço carinhoso, cheio de saudade. Então, finalizamos aí as atividades do PET do quarto bimestre. Agradeço você que assistiu todas as semanas, ok? Tenha aí um ótimo final de ano e um grande abraço.